Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que você estará aí dando o prazer de nos assistir. Tenhamos todos um excelente dia. Vamos começar, né, falando um pouquinho, então, desse nosso estudo, para quem está ouvindo a gente pela primeira vez. É um estudo que existe no MEFA há bem mais de 10 anos e nós buscamos o autoconhecimento, fazendo leitura comentada de diversas obras, né? E agora nós estamos já na segunda leitura do livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. Você que está chegando, às vezes vai falar assim, tem uma ordem para a gente iniciar os estudos? Não tem. Tem um momento do seu despertar, do ponto que você pegar, você vai, né? E não tem fim. Vamos dizer assim que Deus queira, né, que quando a gente estiver na nossa reta final de encarnação, já tenhamos formado alguns seguidores que vão dar continuidade para esse processo, e com certeza teremos, porque o despertar da consciência é um processo que iniciou no planeta Terra e não tem volta, né? Todo mundo vai buscar esse momento, com certeza, né? Quem está aí disposto ao progresso, à evolução moral e espiritual. Nós hoje estamos estudando o capítulo 10 da obra O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, de Sebastião Camargo. Como eu comentei com vocês, a metodologia é leitura e diálogo, tá? Então, quem quiser colocar suas questões, as suas dúvidas, fiquem à vontade, tá bom? E nós estamos na página 344 e, por orientação da dona Miriam, nós vamos voltar, né, da onde nós paramos. Nós paramos em esses potenciais, que é o penúltimo parágrafo da página. Quem nos acompanha aí. Nós vamos voltar 2 parágrafos acima, começando ali, Joana de Ângeles nos ensina. Antes de iniciarmos, só comentando para aqueles que não viram as aulas passadas, né, esse capítulo 10 ele prepara para o novo livro do Sebastião Camargo, né, que é o Despertar da Consciência, de Sal da Terra, Luz do Mundo, aonde ele vai detalhar o processo do despertar da consciência na prática. Então, o Ser de Consciência Desperta é o título desse capítulo, e começa com esse título construtor de si mesmo. Então, é menos ciência e mais filosofia, né? A busca interna do crescimento. Então, nós estamos tocando em pontos profundos, principalmente na nossa potencialidade de saber como conduzir o nosso pensamento para que nós possamos realmente estar trabalhando dentro de nós os potenciais que já temos adquiridos no processo de várias encarnações, no processo de estarmos todos juntos aqui, né, evoluindo há alguns milênios enquanto espírito, né? E às vezes a gente olha a raça humana e a gente vê tantas mazelas, tantas coisas ruins ainda acontecendo, tantas pessoas com maldade no coração, ou mesmo olhando para nós, como a busca é do despertar da nossa consciência, os nossos pensamentos ruins, né? Então, como trabalhar isso? Como melhorar isso? Como trazer o potencial do bem em nós? É essa a nossa busca aqui. Então, como construtor de si mesmo, nós temos uma força mental que desconhecemos, né? Que inclusive cura, né? E olha aí, cura as mazelas que nós mesmos criamos, né? Como eu coloquei, né? O nosso potencial de criação está no campo mental, está no nosso pensamento, como os autores colocam, e aí, estando ali, todos os processos doentios que temos, começou lá, né? E aí nós temos o poder da cura, da autocura. Vamos lá com Joana de Ângeles, então, Marcelo, ali onde a Dona Cida colocou para nós. Vamos lá. Joana de Ângeles nos ensina: a coragem moral resulta de um trabalho interior da disciplina dos impulsos que se transformam em força de vontade conduzida para os objetivos nobres. A ação conjunta dessas forças da consciência multiplicará a sua capacidade criativa
e as demais substâncias geradoras do energismo plasmador das ideias, princípio inteligente ou matéria mental. Esses elementos fornecerão a entidade mental e sua vasta rede de potenciais. Tais componentes são partes integrantes da inteligência, do ser moral, da imaginação, do desejo, da memória, etc. Criadores e fomentadores das ações construtoras, enobrecedoras e mantenedoras de nossa realidade imortal. Esses potenciais compõem o mecanismo racional, razão, a serviço da mente e da consciência. O raciocínio lógico é o recurso por meio do qual analisamos, comparamos, medimos e pensamos as ações e os seus resultados atuais com as experiências vivenciadas, em busca do êxito contínuo e mais abrangente, visando aperfeiçoar o desempenho futuro. A alegria de viver eleva a esperança em seu mais alto nível. A esperança ilumina o entusiasmo pela vida. O entusiasmo tem a função primordial de equilibrar e fortalecer o ânimo. Este tem como missão essencial o despertar da coragem. A coragem, por sua vez, deve se aliar à vontade para se transformarem nos futuros pensamentos, geradores de ideias iluminadas e, por seguinte, de palavras mais esclarecedoras. Essas potências devem ser previamente idealizadas e enriquecidas pela essência da consciência, por meio da inteligência, do discernimento e da responsabilidade moral. A esperança é uma fonte de força e de substância. Simultaneamente, semelhante a uma grande universidade, fornece os professores e os alunos, que se colocarão a serviço da fé durante o planejamento, a elaboração e a execução da obra. Vamos lá, então, né? Tem bastante coisa aqui. Não se limite. Não se limite, né? Dona Miriam, o que te chamou a atenção nesse parágrafo da Joana de Ângeles aí? Vamos começar com Dona Miriam. Adriana, me chamou a atenção que a coragem, né, que nós temos para mudar isso que nós estamos assim, vamos dizer entre aspas, fazendo coisas erradas, né? Então esse ensinamento que a Joana de Ângeles nos citou, a disciplina, né, que nós temos, né? Não vamos pensar em coisas ruins, vamos pensar coisas boas, né? Que daí, nisso é uma ação que a gente forma para construir um mundo melhor. Exato. E aí mesmo, né, o Luiz Gonçalves até colocou ali a coragem já não existe mais o livre-arbítrio, e sim somente o caminho do bem. A liberdade de escolhas, ela sempre vai existir no nosso processo evolutivo, né? Então, a qualquer momento, o espírito faz mesmo as suas escolhas. Aliás, a todo momento nós fazemos escolhas, né? Principalmente formas de pensar. E isso é livre, né? O Pai Celestial não controla nada nesse aspecto, né? Ele criou seres que ele sabe o caminho, né, Luiz? Então, lógico que tendo coragem moral, você tem responsabilidade, você tem capacitação, né, para fazer as boas escolhas, né? E aí você tem resistência interna para não fazer aquele caminho que te vicia, né, que te escraviza, que te deixa, né, de mãos atadas frente a diversos tipos de problemas. E aqui nessa descrição,
né, de Joana, e vem a explicação de Sebastião Camargo, que ele detalha todo o processo, né? Todo o processo está detalhado aqui. Né? Ele coloca que a força da consciência multiplica a nossa capacidade de criação, né? E aí, depois de várias, né, energismos necessários, nós vamos gerar vários energismos necessários que vão plasmar as ideias, né? As ideias que estão ali, né, dentro de nós. E assim nós vamos fortalecer a nossa entidade mental e sua vasta rede de potenciais. Então, ele vem explicando detalhadamente como que nós processamos quando nós acionamos essa força, a coragem moral. Né? Então, tais componentes são integrantes. Né? Que componentes são esses? Né? Esses elementos que fortalecerão a entidade mental e sua vasta rede de potenciais. Então, ele está falando de todos os componentes, que vai desde a consciência, né, que faz a capacidade criativa, que faz a geração do energismo plasmador, que é o princípio inteligência ou matéria mental. Todos esses componentes vão ser parte integrantes, né, do ser moral, da imaginação, do desejo, da memória. A gente não vê dessa forma, o processo acontece tudo junto, né? Mas aqui ele está detalhando didaticamente como que isso acontece, né? Então, nós vamos entendendo, né, que, como o Luiz Gonçalves colocou aqui, o caminho do bem constitui o único caminho a ser percorrido e sem sofrimento. Nós vamos entendendo isso no processo, na nossa jornada, nas nossas derrotas, nas nossas tristezas, nos nossos sofrimentos, né? Então, nas diversas quedas que o espírito tem no processo de aprendizagem, ele vai entendendo e vai se fortalecer, né, para desenvolver essa capacidade, né, que cria e fomenta ações construtoras, enobrecedoras e mantenedoras de nossa realidade imortal. Quando o espírito chega a esse estágio, né, ele age sim com mais tranquilidade perante as coisas da vida, porque ele entende, né, igual a mensagem que Maria manda para Chico Xavier, né, tudo passa, né, exatamente vem de uma frase que significa muita coisa, né, muita coisa mesmo, mas é só para aquele espírito que tem a realidade da sua imortalidade já. Né? Então, aí ele entende, porque para nós teria 100 anos de vida, para quem tem 100 anos, ou 50, ou 60, ou 70, né? Para nós, a realidade fica dentro disso, né? E aqueles ainda que nem tem isso, né? Que na juventude já desencarna. Então, você vai ver que a realidade nossa, né, é muito inconstante, porque nós nos medimos por uma régua de tempo de vida material, nos vinculamos a ela e achamos que aquilo é tudo. E agora o espírito que tem o olhar da imortalidade, aí muda. Então, não deu nessa, não consegui, mas eu vou ter novas oportunidades e eu vou poder me regenerar, eu vou poder me modificar, vou poder me transformar em ser melhor. E ainda ele continua, né, que esse potencial do ser moral, né, compõe um mecanismo racional, né, que está a serviço da mente e da consciência, que é o raciocínio lógico. Então, por isso que a gente vai despertar, porque você vai chegar na lógica de que aquele caminho que você está percorrendo não é o verdadeiro caminho. Né? Todos nós aqui estamos realmente incomodados com o modo como estamos operando a nossa existência. Às vezes já despertamos situações aqui de olhar para si e observar determinados padrões de comportamento que eu não quero mais. Né? Eu quero me libertar desse comportamento. Eu posso ser melhor que isso. Então, quando a gente está aqui nessa busca, nesse estudo, né, tentando se entender e se compreender, é porque nós já instalamos em nós, e não vai ter volta, né? Informo vocês que não terá volta, posso até abandonar, como eu já tive vários, né, pessoas que participaram do estudo comigo e hoje não estão mais. Pode até dar um time, mas está lá instalado dele já
o start dessa busca do autoconhecimento. A qualquer momento, eles vão voltar, né, a esse processo. Não voltar para esse grupo de estudo, porque isso é identidade, né, consigo mesmo e vontade de querer e estar aqui no meio. Né? Nós também, eu já falei bem claro, nós não temos essa preocupação de números, né? Nós temos, sim, a preocupação do nosso próprio avanço moral, né, espiritual e intelectual. Né? Então, para nós todos estarmos juntos aqui, unidos nesse pensamento, nos dá força de seguirmos avante. Né? Então, um dando a mão para o outro. Então, já que nós estamos instalando o processo em nós, vamos compartilhá-lo, vamos questioná-lo. Então, isso é importante para que nós possamos juntos, né, fazer essa busca do aperfeiçoamento contínuo, e aí no futuro nós temos um desempenho de seres melhores. E outro parágrafo aqui que eu achei fantástico, né, que ele coloca bem claramente para nós sobre a alegria. Aí, eu vou falando, o Luiz Gonçalves vai falando. Alegria, esperança, entusiasmo, ânimo, gerando a coragem moral. Né? Então, como que a gente instala a coragem moral? Já ia comentar aqui, Luiz, estamos em sintonia. Então, esse parágrafo fala da alegria de viver, né, que vai gerar esperança, que vai gerar o entusiasmo pela vida, e esse entusiasmo equilibra e fortalece o nosso ânimo, né, e vai fazer com que nós despertemos a coragem, né, e essa coragem ela vai se aliar à nossa vontade de se transformar em seres melhores. Então, melhora o quê? Pensamentos que vão gerar ideias iluminadas e depois palavras esclarecedoras. Né? Então, isso é um processo que nós vamos desenvolvendo com o passar do tempo, né? E com o despertar da nossa consciência. Né? Então, essas potências, ele ainda coloca para nós, devem ser idealizadas, enriquecidas pela essência da consciência, por meio da inteligência, do discernimento e da responsabilidade moral. Então, eu vou colocar uma questão aqui para vocês. Como é que você alimenta a sua alegria de viver? Como é que você faz isso? Porque ela é o que vai dar o disparo. Vamos lá, Marcelo, responde para nós, depois Dona Miriam. Tô em busca da resposta, hein? Se você tiver uma pronta aí, eu aceito. Se tiver um manual. Se tiver um manual aí, como que a gente alcança isso, eu tô facinho. Bem que eu não sigo nem os manuais que eu conheço, né? Imagine. Mais um, né? Mais um Mais manual. um. Acho que tem um monte lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Escreve aí para nós algum instante que você alimenta a sua alegria de viver, que te traz, alguma coisa que te traz alegria de viver. Comer? Comer? Batata frita. É uma coisa importante, uai, por que não? Tem que fazer felicidade, né? Eu acho. Eu sou meio daquela política lá do Clóvis, né? Você tem que fazer cada momento valer o momento, né? Por si só, né? Então, acho que a alegria é tipo assim, porque tem dois conceitos que em confronto, né? Eu acho que aquelas pessoas que buscam alegria, elas acabam, sim, na alegria do nosso entendimento mais limitado, né? Acabam entrando muito naquelas satisfações momentâneas, né? Tipo, vai para os excessos do dia a dia, né? Vamos assim dizer. Então, é como que você alimenta a alegria de viver sem cair nos erros do imediatismo, né? Da euforia, né? Vamos assim dizer. E aí acho que tendo consciência que cada momento é único, né? Mas como fazer isso, ainda estou na busca, ainda não consegui encontrar a resposta, não, mas passarei para frente assim que adquiri-la. Aí você dá o manual, né, Marcelo? Não. Assim que eu conseguir, pode deixar que eu não vou esconder o jogo, não. Dona Miriam, o que te traz alegria de viver? De viver.
estar viva já é uma alegria. Da vida, né? E uma coisa que me deixa muito feliz, me dá muita alegria, é flores, né? Minhas plantas, eu converso todo dia, então, quando eu estou meio que borocochô, né? Eu vou lá embaixo do orquidário, eu olho uma folhinha, olho ela dá uma mexidinha no substrato e tal. Aquilo lá me dá uma força muito grande e eu fico muito feliz de ficar vendo as flores, né? Mas principalmente é de saber que eu estou vivendo muito bem, né? Sou feliz de estar agradecendo esse momento, né? Que eu estou, que nem ontem, eu estava, né, conversando com Deus mesmo, e falei assim, quanto tempo eu perdi, né, de ter todo esse conhecimento que eu estou tendo agora. Então, eu fico muito feliz também desse ponto, conhecer esse despertar que eu estou tendo, né, da consciência. Então, mas as flores me dão muita alegria. É bem interessante. A minha alegria de viver, né? Lógico, não ia deixar de falar, né? Minha alegria de viver é essas oportunidades que eu tenho de troca, né? De trocas de experiência, de conhecimento, que me traz crescimento contínuo. Então, para mim, a busca, né, me dá muito sentido de viver, né? Então, por isso que eu estou sempre envolvida, né, com algum curso, com algum grupo, eu vou estar sempre à frente disso, e é algo bem natural em mim e me traz firmeza de caminhada, né? Firmeza dos passos. Então, é muito legal você acordar com um dia cheio de atividades e saber que você vai ter várias ações para desempenhar e desenvolver-se. E isso, para mim, me traz uma alegria muito, muito grande. Então, está sempre com grupos de estudo, está sempre discutindo temáticas, para mim, traz muita alegria de viver. Então, agradeço infinitamente a Deus, né, a oportunidade que o Marcelo, que a dona Mira e que todos vocês que acompanham a gente neste canal, que nos dá essa chance, né, da gente estar compartilhando. Eu só aprendo em grupo, né, então essa é uma característica minha, né, eu tenho que estar em grupo. Tanto é que quando eu tenho que estar sozinha desempenhando algumas ações, como eu tive que escrever minha dissertação, minha monografia, dissertação, minha tese, eu tive bastante dificuldade, então, porque eu estava só. Eu gosto de estar discutindo, né? Então, eu gosto de estar em grupo. Então, para mim, isso é muito gostoso, né? Partilhar, compartilhar, e traz, sim, a alegria de viver. Aqui, o Luiz Gonçalves coloca, né, que a esperança em alto nível, veja a importância da esperança. Então, da alegria de viver, ela gera o quê? Esperança. Acho que todo mundo aqui colocou nesse nível, né? As flores traz para a dona Miriam, né, essa esperança. Por quê? Porque cada flor que vem mostra que a vida está ali, naquela orquídea, e que Deus está respondendo, né? Deus está trazendo uma beleza para a vida. Então, isso é a esperança. Então, quando ela fala, estou borocochô, vou embaixo do meu orquidário e vejo aquela beleza resplandecente de uma orquídea, aquilo me traz, né, a esperança. Então, alimentar a nossa alegria de viver, né, é você ter esse olhar todos os dias para o que Deus está te proporcionando, né? E aí Luiz Gonçalves de novo coloca para o Marcelo, Deus acima de tudo, Marcelo, quando você estava comentando, né? Deus acima de tudo, né? Realmente, Marcelo, é por aí mesmo, né? Então, nós estamos aqui para saber, né, e descobrirmos o nosso processo. Quando eu faço a pergunta, né, não é que a gente vai ter um roteiro ideal. O roteiro ideal, a gente já sabe, né, é o nosso mestre amado Jesus. Então, não tem outro roteiro. Né, é a vivência do que ele trouxe para nós. Ainda, Luiz Gonçalves coloca que o manual, né, que nós comentamos o manual, está na consciência e só acessa estes potenciais. Realmente, né? A lei divina está onde? Escrita nas nossas consciências, a gente já entendeu isso no Livro dos Espíritos. Porém, né, Luiz Gonçalves,
a prática disso, como diz o Marcelo, como que eu vivo isso no meu dia a dia, como que eu acesso, né, isso. Então, é esse o grande insight que nós vamos ter que desempenhar aqui, né, para a gente poder estar acessando esses nossos potenciais. A Aulina vem e coloca para nós que a alegria de viver é saber que eu sou capaz de ficar curada. É, realmente, né? Essa é uma alegria de viver, saber que eu sou capaz. Antes desse estudo, ela ainda coloca, eu pensava que nunca ficaria curada. Agora sei que sou capaz de manter essa esperança. Lindo isso, né? Então, um processo do autoconhecimento, do autodescobrimento, a gente ter esse despertar, como a dona Miriam disse, né? Ela colocou bem aqui, eu consigo agora acordar e saber que eu estou num caminho, que eu estou buscando o meu próprio despertar, e eu acho que todos nós que estamos aqui também temos esse sentimento, né? Tanto é a nossa responsabilidade e a vontade de estarmos juntos no domingo de manhã, né? Pelo menos uma hora da nossa semana, domingo matinal, nós estamos aqui juntos. E isso traz para nós, né, essa fortaleza que nós precisamos para manter a nossa esperança, né? Esperança de sermos, como ele coloca aqui, né, e ele explica logo neste parágrafo, que a esperança é uma fonte de força e de substância simultaneamente. Né? Então, ele tem duas características, força e substância. Uma substância que é semelhante a uma grande universidade, fornece os professores e os alunos que se colocarão a serviço da fé durante o planejamento, a elaboração e a execução da obra, como a obra ela está buscando a cura. Né? Então, todos nós, né, estamos no processo da busca, mesmo que não seja a cura física, mas a cura emocional, né, equilíbrio. Né? Quem aqui não quer o equilíbrio em todos os seus níveis, né, sentimentais, pensamento equilibrado, para a gente poder gerar paz no nosso entorno. Né? Então, esse processo está muito forte em nós aqui nessa busca. Mas era isso. Vocês têm mais algum comentário que gostariam de fazer? Quer fazer comentário sobre o comentário do Luiz, Paulina? Fiquem à vontade. Nada específico, só a eterna busca, né? Bom, então vou continuar aqui. A irrestrita fé em Deus é o conhecimento aprendido, compreendido, vivenciado e aprimorado, constante e conscientemente. Para Kardec, a fé deve encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Logo, a fé racional é o efeito gerado pela compreensão da dinâmica da vida. Como consequência, a fé deve fomentar obras, sob a pena de ser considerada morta por si mesma, segundo o apóstolo Tiago, para Confúcio, o que lemos, normalmente esquecemos. Lembramos-nos, às vezes, do que vemos, mas só nos tornamos realmente no que vivenciamos. Portanto, a fé se fortalece a cada etapa experiencial nobremente vivenciada, pois o que se transmite ao subconsciente é a habilidade adquirida e não o conhecimento assimilado. Como definiu Pietro Baldi, Joana de Ângeles, em Vida Feliz, recomenda como alimento da fé as boas leituras que enriquecem a mente, acalmam o coração e estimulam o progresso. A autora que vale comentar esse parágrafo, você não acha? Não se limite. Não se limite, né? Não, porque ele é profundo, né? Muito profundo. Não sei o que você acha, dona Miriam. Ele está bem, assim, bem detalhado, né? Pode falar. Como é profundo isso.
Verdade, né? Porque, olha, a irrestrita fé é o conhecimento aprendido, apreendido, de apreensão, né? Compreendido, vivenciado e aprimorado, constante e conscientemente. Né? Então, não tem como você dizer, né? Agora estou espírita e pronto, já tenho a fé em mim. Ou então, um simples ato de batizado já colocou eu no caminho da fé. Não tem, porque é um conhecimento constante, né? É uma busca constante do ser. Né? Quando ele termina aqui constante, conscientemente, é o tempo todo. E quando ele coloca para nós, né, que a fé deve encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, exatamente, tem que ter lógica no processo de fé. Então, não pode ser algo assim, sem justificativa, né? Ignorar o que a ciência desenvolve, ignorar os potenciais dos seres, não tem como a gente fazer isso, porque ela tem que encarar a razão face a face. Então tem que existir uma lógica. Por isso, tá? Por isso, quem estuda Kardec vai ver no Livro dos Espíritos perguntas e respostas. Porque o que move a nossa razão são os questionamentos que fazemos. O problema é que quando a gente chega numa determinada fase da vida, né, você pode observar, quando a gente é em tenra idade, por quê? Para quê? Por quê? Para quê? Aquele guri chato e aquela criança chata, menina chata, que eu toda hora, não, mas por que isso? Mas para que isso? Aí o pai e a mãe não sabem responder, cala a boca, menino, cala a boca, menina, né? Já corta ali essa experiência do espírito que vem com seus porquês e para quê. Então, aqui a gente já observa que nós espíritos, no processo evolutivo, a gente perde, às vezes, né, essa questão de estarmos envolvidos nesses questionamentos e autoquestionamentos da nossa própria racionalidade. Então, nós não somos muito ainda, principalmente nós aqui do Brasil, nós que trabalhamos com educação, né, a gente observa isso nos nossos alunos. Né? O nosso alunado, você passa o conhecimento, um ou outro que vai te fazer uma perguntinha. E aí, às vezes, é tão básica a pergunta que ele faz que nem te leva a muitos profundas buscas, né, do professor. Então, você observa como que isso ainda falta em nós, né? Então, nós ainda precisamos desenvolver o raciocínio, né, essa pergunta, e para enfrentarmos face a face, né, tudo que a gente tem para desenvolver. E ainda ele coloca que a fé ela deve fazer com que obras, né, sejam construídas, pois sob pena, né, de ser considerada morta por si mesma, segundo o apóstolo Tiago. Né? Então, se ela não fomenta obras, né, se ela não fomenta esse movimento de construção, né, nós não temos a fé, né? A fé está morta. Então, enquanto estamos no movimento, existe sim a fé. E ainda ele cita Confúcio, né? Confúcio, o que lemos normalmente, esquecemos. Né? Então, o que normalmente a gente busca na leitura, a gente esquece. Lembramos-nos, às vezes, do que nós olhamos. Né? E aí só nos tornamos realmente naquilo que vivenciamos. Confúcio coloca isso, porque lá em cima ele coloca para nós, né, que a fé é conhecimento aprendido, apreendido, compreendido, vivenciado. Então, se você não tem vivência, né, dificilmente aquilo ficará em você. Né? Então, a importância da vivência. E a fé vai se fortalecer a cada etapa que nós experienciamos nobremente, né? Pois o que se transmite ao subconsciente é a habilidade adquirida e não o conhecimento assimilado.
Olha só, né? Dá para ler toda a obra kardeciana e dizer agora eu tenho fé raciocinada? Não. Não, né? Tem que viver, né? Tem que viver. E aí, isso quem falou foi Pietro Baldi, né? E Joana, em Vida Feliz, recomenda como alimento da fé boas leituras, enriquecem a mente, acalmam o coração e estimulam ao progresso, né? Boas leituras, né? Boas leituras. Então, vai nos auxiliar. Mas se não tiver vivência, né, como que fica? Luiz Gonçalves comenta aqui, neste parágrafo, cita Kardec, Tiago, Confúcio, Ubaldo e Joana de Ângeles, para fortalecer a coragem moral. Exato, né? Exato. Coragem moral sem fé não existe, né, Luiz Gonçalves? São grandes autores, né, que ele vai buscar lá na sua essência, né, as definições desses autores para essa temática que estamos estudando aqui. Como que leva, né, a coragem moral, leva e eleva, né? E restrita a fé em Deus é a própria coragem moral? Vem uma pergunta aí. O que você acha, Marcelo? Começando por você. Vamos ajudar o Luiz Gonçalves, que está nos ajudando com uma pergunta. Não, tipo assim, apesar de ter o vínculo, eu não consigo vincular as duas. Porque a restrita fé em Deus, né? A fé inabalável é aquela que faz você vencer, tipo assim, acreditar que tudo que acontece com você é para o seu melhor. Bom, pelo menos é isso mais ou menos que eu entendo nesse momento, né? Mas a coragem moral, eu já pelo menos eu penso com outra coisa, né? É a convicção que eu preciso, né? Não é só na questão de uma decisão, né? Porque coragem moral tem muito a ver com fazer o certo, mesmo que isso traga as consequências que não são boas para mim, né? Fazer, tipo assim, fazer o certo porque é certo, fazer aquilo que eu acredito que é certo, pelo certo. Eles se vinculam, né? Mas eu acho que não são a mesma coisa. Um é a crença, né? Que tudo que acontece com você é o melhor para o seu aprendizado. E a outra, acho que é a outra face, né? É a coragem que eu preciso para vencer as minhas más tendências, né? E fazer o que é certo, mesmo quando o certo possa me trazer desvantagens ou me forçar a ser uma versão, vencer um vício que eu tenho, né? Acho que essa é a questão, né? A coragem moral, acho que ela vai já no confronto dos nossos vícios. E a fé restrita é a crença de que só acontece, os nossos desafios só vêm quando nós estamos, assim, para o nosso melhor, né? Então, toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia, ela vem porque ela atinge para o nosso bem, e ela normalmente só nos angustia porque atinge uma das nossas dos nossos defeitos, né? Apesar de estar vinculado, eu acho que não são a mesma coisa, não. Passa a bola. Dona Mira? Concordo com você, viu, Marcelo? Você está fugindo de falar isso. Exatamente. Você está fugindo, né? Elabore a sua resposta com detalhes. Eu não sou boa de palavras, mas é isso daí mesmo. Você entende dessa forma, eu como vou ficar eles. Boa como você, com a Adriana. Que boa. Exatamente. Estamos bons. Vou ser aluna, eu estou sendo aluna dos professores de você e da Adriana. Doce ilusão.
É uma mão de via dupla aqui. Nós aprendemos muito contigo também. Estamos aprendendo com o Luiz, com a Paulina, com todos que estão aqui nos assistindo. Todos estão nos ensinando, né? Estamos juntos, nos dando as mãos. Essa questão que o Luiz coloca, né? A restrita fé em Deus é a própria coragem moral. Quando você desenvolve, né, essa capacidade de lidar com o seu processo de pensamento, né, de pensar coisas boas, de alimentar o seu ser constantemente com a alegria de viver, com a vontade positiva nas coisas, né? Então, aos poucos, você vai transformando-se em ser melhor, né? A sua compreensão, né, e a apreensão perante a vida, né, do passo a passo, vai te fortalecer uma fé inabalável, né? Então, o processo da fé inabalável acaba, né, estando, sim, vinculado a esse processo de crescimento e evolução do espírito o tempo todo, né? Porque não é uma fé dos lábios, é uma fé de comportamento, que perante as coisas que a vida me proporciona, eu sei que tem um destino bom para mim enquanto espírito na linha de progresso, de evolução, porque eu já vivi várias coisas, eu já passei por diversas dificuldades, então hoje, né, eu tenho perante os abalos, as tormentas, né, as coisas que vão acontecendo perante a vida, uma fé inabalável de que tudo passa, que tudo vai se transformar para o melhor. Então, isso o espírito vai ganhando neste processo de vivência. E aí sim ele passa a ser corajoso, uma coragem diferente. Não é essa coragem da gente desenvolver forças de enfrentamentos, de luta, uma luta, aí fica belicoso. Não, uma coragem da paciência, uma coragem equilibrada, uma coragem de respirar bem, né, perante as coisas que estão acontecendo, porque você está vinculada e respaldada a uma fé inabalável, uma fé aonde você sabe para onde está indo, né, essa nau, né, o desespero, né, o oposto de tudo, quem não tem, né, essa coragem moral, a alegria de viver, a esperança, ele não tem esperança, ele tem desespero. Né? Então, aí nós vamos observar que nós, na nossa existência, quantos momentos a gente se encontra descabelado, né? Então, o desespero que a gente tem, às vezes, né, na nossa existência, é exatamente porque não temos ainda todo esse processo desenvolvido que ele descreve aqui, né, dessa fé. Luiz Gonçalves ainda complementa: Joana nos lembra que esta coragem moral resulta da disciplina dos impulsos, e vejo esses impulsos como instintos deve ser, né? Sensações e emoções ainda do mundo. E nós vamos ver aqui mais uma frase da nossa irmã Paulina, que experiência adquirida, fé nada adiantava com todos os remédios que eu tomava. A experiência dela, né? Que a fé nada adiantava com todos os remédios que ela tomava. A diabetes estava quase se instalando. Com esse estudo, aprendi que tinha que mudar a alimentação. Exato, né? A modificação de um hábito, né? Então, é por aí. Então, não adiantava a fé para ela, nesse caso, tomando medicação, né? Então, ela fez os exames agora e, por causa do estudo, ela baixou a glicemia dela. Aí, ó, já fez o exame e viu que está baixo o nível. Então, nesse item aqui, né, da fé irrestrita em Deus, né, ele vai trazer esse fortalecimento que nós vamos desenvolver através da coragem moral. Então, acaba vinculando, né?
Apesar dele ter descrito, né? Eu tenho coragem para determinadas coisas, mas não significa minha fé é irrestrita. Mas aí depende da coragem que nós estamos falando. Aqui é a coragem moral do enfrentamento a si mesmo, que vai fortalecer o seu nível de fé. Né? Ele não desvinculou, ele deixou junto. Pelo menos foi isso que eu entendi. Né? Sebastião Camargo pode trazer outras interpretações, além das descritas aqui do livro. Continuamos mais um pouquinho? A autora rememora o pensamento de Confúcio ao nos advertir, diante da gravidade da situação atual, ausência de valores imperecíveis, quando a urgência de valorizarmos o presente, condição sine qua non para aperfeiçoarmos o pensamento e alicerçarmos o futuro. Quando não se vivencia o presente em sua profundidade, perdem-se experiências que ficaram arquivadas no passado. E todo aquele que não possui o pensamento nos arquivos da memória atual é destituído do futuro, por faltarem-lhe alicerces para a sua edificação. Relembrando a parábola dos talentos, quem não se promove será compelido a devolvê-los e a retirar-se do contexto. Por determinação da lei, aquele que não trabalha será destituído do cargo e demitido da empresa. Para quem, de fato, deseja agir e contribuir, e não apenas louvar, pedir e agradecer com as palavras vãs. Jamais lhe faltará oportunidade e ocupação. Aqui já a autora, né, que é Joana de Ângeles, ela reforça o pensamento de Confúcio, né, segundo o nosso irmão coloca, né, quando ela nos adverte, né, diante da gravidade da situação atual, né, a situação atual nossa, ausência de valores imperecíveis, né, então, valores que não duram nada, né, então, nós deveríamos ter valores que durassem, aliás, valores que não duram é o que a gente tem. A gente tem que ter valores que durem, né? Então, os nossos valores são imperecíveis. Quanto à urgência de valorizarmos o quê? O presente, né? Então, muitos de nós vivem no passado, remoendo, ou vivemos um futuro que nada aconteceu ainda, que é dependente do presente. Como nós somos incongruentes, né, por falta de consciência, nós queremos algo melhor, não devemos estar pensando no passado do que já foi, do que já não realizamos, né, do que não foi, e também não devemos procurar um futuro que não existe ainda. Nós temos que vivenciar o hoje, né? Eu quero melhorar, eu quero transformar-me. Então, quais as oportunidades que tenho hoje ao levantar-me da minha cama? Quais são as oportunidades que eu tenho, né, a partir do primeiro momento, pessoas que estão ao meu entorno, de estar curando-me. Né? Então, esse processo. Daí sim, nós estaremos aproveitando a nossa situação, que é uma condição que está aí nas suas mãos, né? Então não tem como você dispensar. Por quê? Porque o amanhã é dependente desse atual presente, né? O segundo próximo está dependendo do segundo agora, que nós estamos vivenciando agora. Então, não tem como a gente estar aperfeiçoando o passado e melhorando o futuro sem vivenciar o presente. Então, quando não se vivencia o presente em sua profundidade, nos diz Joana de Ângeles, perdemos o que? Experiência, que vai ficando arquivada como passado. Né? Então, se a gente não está vivenciando este segundo agora com profundidade, né, daqui no próximo segundo já virou passado, já é o passado. Né? Então, eu não vivenciei tudo que eu podia. E todo aquele que não possui o passado nos arquivos da memória atual é destituído de futuro, por faltarem-lhe alicerces para a sua edificação. Então, o passado bem vivenciado é o presente bem vivenciado,
né, para ele se tornar um passado de alicerce, para te dar fundamentos para o próximo segundo, né, esse segundo tem que ser bem vivenciado, né, bem alicerçado, que aí sim você vai ter alicerce para continuar a sua construção aí interna, né, de poder aproveitar o máximo dos talentos que você possui enquanto espírito na jornada, né? Então, todos nós, muitas vezes, só guardamos talentos, com medo, né? E paralisante ainda, né? Medo, uma frequência paralisante, que paralisa o ser. Em vez da gente ir a fundo, buscarmos, né, essa competência de espíritos que somos no processo evolutivo. Então, nós vamos ser compelidos, né, a devolver ou retirar-se do contexto o talento que não utilizamos, né? Então, aquele talento que a gente não consegue ativar em nós, naturalmente, né, naturalmente, nós vamos perdê-lo, né? Então, é deixado de lado, né? É aquela pessoa que não se adapta à empresa, o que a gente faz, né? Demite, é demitido do processo, né? Ele não fica. Então, para quem de fato, né, vai desejar agir, contribuir, né, e aqui aí ele faz a relação com a fé de novo. Por quê? Porque para muitos a fé era louvar, pedir, agradecer. Isso era a fé. Ah, eu estou cumprindo com o meu papel de fé, né? Estou louvando, estou pedindo, estou agradecendo, isso era a fé. E é o que a Paulina comentou, né? Essa fé não adiantou para ela. Adiantou quando ela resolveu mudar a alimentação dela. Aí a glicemia baixou. E isso a gente sabe que é claro, né? Mas nem sempre colocamos em prática. Então, ela teve outro tipo de fé, uma fé raciocinada, né? A fé raciocinada procura equilíbrio alimentar para atingir o seu propósito, né? Não vai acontecer milagre, né? Então, não tem como acontecer milagre. O organismo já está ferido, ele não processa aquele número de açúcar, né, sem transformar em glicemia alta no sangue. Ele não processa, ele já está machucado. Então, qual que é a racionalidade? Tem que frear minha alimentação, eu tenho que modificar minha alimentação. Então, esse processo, coragem moral, modificação de hábito, fé inabalável. Ah, agora entendi como que acontecem as coisas, né? É igual quando as pessoas vão para a casa espírita com problemas espirituais, né? No sentido de obsessões, por exemplo. Como é que eu me liberto do meu obsessor? Né? Meu obsessor, né? Somos proprietários de obsessores. Tô brincando. Né? Como é que eu me liberto dessas influências, desses espíritos que me atrasam a vida? Mudando o seu hábito de pensar, mudando a sua sintonia, né? A gente desperta sempre para isso as pessoas que estão frequentando a casa espírita, né? Não vai ter passe forte. Nossa casa existe até o ponto de fogo. Não vai ter ponto de fogo que vai te curar, né? Vai depender da sua modificação mental. E ali, né? Você corta a influência dos nossos irmãos, auxilia, se eles permanecerem contigo, você vai auxiliar, porque eles vão te observar e vão querer modificar a maneira de viver também, porque eles também querem progresso, eles também querem a luz. Então, a necessidade da gente está aí, né, modificando, se transformando, tendo coragem moral, alegria de viver, tranquilidade, né, paz de espírito. Isso nós vamos desenvolver através dessa modificação que vamos nos dispondo a cada dia, a cada momento. Então, é por aí. Eu estou muito contente com os comentários de hoje. Acho que hoje essa aula marca muito, né? Obrigada, viu, Paulina, por compartilhar conosco essa sua experiência de transformação do ser, né? Todos nós aqui temos as nossas histórias, as nossas vivências, e é isso mesmo, são pequenas batalhas, né, que o espírito enfrenta com galhardia e consegue se transformar, né? Isso é muito bonito, o que a Paulina colocou hoje para nós.
só para ir fechando, né? Vou colocar mais um comentário aqui do nosso irmão Luiz Gonçalves. Gratidão, Luiz, por estar nos acompanhando aí. E ele coloca aqui, é mais profundo ainda a recomendação de Joana, que nos recomenda a viver o presente, pois os arquivos do passado nos guiam na criação do presente. Exatamente, né? Tudo que nós estamos vivenciando hoje de desafios vem de um passado, com certeza. Do momento atrás, hoje eu estou colhendo, né? Não tem como a gente não colher, né? A colheita, ela está escrito na lei. É a única coisa que não tem mesmo livre-arbítrio, viu, gente? O livre-arbítrio está lá na sementeira, você lança, você planta o que você quer, mas a colheita é obrigatória, né? A colheita é obrigatória, então não tem como a gente fugir disso. Eu vou por aqui já me despedindo e agradecendo a participação de todos por ter nos acompanhado. Não sei se o Marcelo quer contribuir um pouco ainda, né? E Dona Miriam. Só reforçando, né, aquilo que nós já sabemos, que nós todos estamos fadados à perfeição, né? Então, todas as nossas angústias, esses caminhos, esses percalços, essas alegrias, tudo isso nós buscamos sempre com a meta, estarmos sempre com a visão de estarmos fadados à perfeição, né? Mas é só isso mesmo. Dona Miriam? Exatamente. Estou pensando o que o Marcelo está dizendo. Vamos lá, vamos estudar, vivenciar para o nosso crescimento, né? Exato, né? Nós estamos nessa busca constante, né? E cada momento, cada instante é uma grande oportunidade para isso. Gratidão a todos vocês que nos acompanharam até aqui e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora temos mais um meio por intermédio do qual você pode nos ajudar grandemente, que é o Valeu, que está na plataforma do YouTube. Vai estar bem no rodapé quando você faz a inscrição. Aí vai estar lá quando você clica no vídeo, vai estar o Valeu. Não importa o valor, importa o seu Valeu. Veja aí como está, como aparece na tela. Então isso é muito importante para o vídeo ganhar proporção, para que ele possa ser compartilhado, ofertado a outros seres que às vezes não assistem aqui diretamente. Como eu sempre digo a vocês, o que faz com que esse vídeo torne-se relevante, em primeiro lugar é a sua inscrição. Antes da inscrição, a sua audiência. Depois a sua inscrição. Depois o seu gostei ou não gostei. O seu comentário, o seu compartilhamento e agora ainda com mais ênfase, o seu valeu. Gratidão a todos e tudo. Em nome do Cristo, em nome de Deus, vamos avançar um tanto mais.